E eu quero contar para vocês que o Ministério da Fazenda vai apresentar na semana que vem um novo conjunto de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento nas empresas. O Bruno Pinheiro vai chegar com esse assunto e o que deve vir por aí. Tô curioso, hein, Bruno? Bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá, que bom falar contigo, com os nossos analistas, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje, no encontro com jornalistas, estive com o ministro Fernando Haddad um pouco mais cedo, uma conversa longa, e logo no início dessa conversa o ministro adiantou que um conjunto de medidas será enviado para o Congresso Nacional e também para toda essa discussão sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Ele não anunciou de que forma isso vai acontecer, mas também isso é uma alternativa para aumentar essa arrecadação do governo federal em 2024. O ministro alegou que nos últimos dias, durante esse ano inteiro, ele só concentrou esforços para tentar resolver assuntos anteriores da gestão anterior do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e alegou inclusive um rombo de 130 bilhões nas contas no fechamento do ano atual para iniciar 2024. E aí eu fiz um questionamento ao ministro Fernando Haddad sobre uma resposta de ontem aqui de aliados do governo sobre a gestão de Arthur Lira, sobre acumular essa autonomia, sobre um tipo de golpe que o executivo deu para o governo federal. E aí, diante disso, essa discussão, o ministro Haddad relembrou que o seguinte, que a articulação sempre foi muito boa com Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional, e fiz um questionamento se ele vai repetir esse esforço com ambos aqui. O que ele me disse é que sim, que ele sempre acredita que vai conseguir aprovar essa matéria ou essa agenda econômica no Congresso Nacional, que nunca teve um receio, só que em relação à desoneração da folha foi algo muito rápido, não conseguiu nem mesmo receber aliados, receber a oposição para conversar ou para explicar o que de forma iria acontecer e que era necessário rever esse incentivo à desoneração. O ministro disse ainda que ele recebe diversos artigos, reportagens, enfim, que ele sempre envia direto no WhatsApp para ter uma luz, para as pessoas entenderem antes de colocar em votação, e que sobre a desoneração ele não conseguiu fazer isso. Já num outro assunto ainda sobre a economia, o ministro reforçou durante esse encontro no café da manhã sobre a taxação, sobre as compras online, esse e-commerce, sobre $50. Ele respondeu que há sim um interesse, mas não tem uma data se isso vai acontecer. Existe um assunto aqui no Congresso Nacional, existe já essa judicialização no STF, recorreram aos ministros da Suprema Corte e ainda não tem um entendimento do governo federal. No início do ano, o que mais ouviu falar e aliados do governo reclamando era sobre a gestão de Roberto Campos Neto. E aí ontem, no final do ano, teve uma confraternização do Palácio do Planalto, do governo Lula com os ministros, e Roberto Campos Neto esteve no churrasco ao lado do presidente da República. O que Fernando Haddad reclamava anteriormente sobre a redução dos juros, e aí existe a expectativa de no ano que vem continuar reduzindo, mas existe ali um interesse do Ministério da Fazenda de aumentar a porcentagem quando reduzir. E aí toda essa discussão aparentemente deu uma acalmada no churrasco de ontem à noite com o presidente da República. Vamos ouvir o que Fernando Haddad respondeu sobre esse encontro de ontem aqui na capital federal. Ele foi convidado pelo presidente, não é a primeira vez, ele já foi no Palácio do Planalto, foi convidado para ir no Alvorada quando ele quisesse, foi no churrasco de final de ano. Eu converso com o Roberto toda hora, 3 vezes por semana, por telefone, fui visitar o Banco Central essa semana, a medida de cortesia. Mas existe, quando a gente discute um tema econômico, nós não fazemos críticas mútuas. Quando ele fala, pô, o fiscal tem que melhorar, eu não estou criticando a mim. Até porque ele é um voto em 9. Ele faz o papel dele, eu faço o meu. Evandro, esse foi o famoso encontro de milhões aqui antes do recesso na capital federal. Bruno, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você.
A luz do Bruno apagou em determinado momento ali, mas depois voltou. Bruno é luz. Bruno criou a sua própria luz para poder iluminar a nossa informação aqui no 3 em 1. Quero entender de vocês que medida pode ser essa para compensar uma desoneração da folha de pagamento, derrota do governo ali no Congresso e derrota que já era esperada diante da votação massiva que essa proposta recebeu na hora de ser colocada novamente à disposição aí de parte dos setores aqui no Brasil. Dávila. A caixa de maldades é infinita. Isso aí você pode... Por quê? Porque tem sempre um lugarzinho a mais para taxar, para regular, para interferir, para enfiar o Estado no meio, para atrapalhar a vida de quem trabalha, produz, empreende no Brasil. É uma coisa inacreditável. O cardápio é extenso. Nós apenas esperamos que todas essas medidas voluntaristas, de certa forma, sejam avaliadas no Congresso Nacional e, quando absurdas, vetadas. Como o Congresso vetou esse ano várias medidas voluntaristas desse governo, mostrando que o Congresso, de uma inteligência coletiva, é maior do que uma individual. Por isso que tem que acabar com decisão monocrática. O Congresso, por exemplo, vetou o decreto do presidente Lula, que, na verdade, acabou com o marco do saneamento, que queria manter o monopólio das estatais, né? Deu um sinal claro de que não adiantava reverter a privatização da Eletrobras, porque ia ser derrotado no Congresso. Disse que não pode mexer na reforma trabalhista, porque o Congresso já tratou daquele assunto e não ia recuar. Então, assim, é importante entender que o ministro, óbvio, deve estar indo atrás do dinheiro, mas qualquer medida desse tipo vai ter que passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso, a gente espera que cumpra a promessa do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, que o Congresso não ia aumentar a carga tributária dos brasileiros. O que vem por aí, Alan Gani? Olha, eu arriscaria dizer que vem algum aumento de imposto. Agora vou até cravar qual imposto. Vamos fazer aqui uma previsão. Bolão. Acredito que é IOF. Mesmo? Eu acho que vai. Porque o IOF, ele não depende de aprovação do Congresso, é direto do Poder Executivo. Então eu acho que pode vir algum aumento de IOF. E a sua aposta, hein, Nelson? Bom, a ministra Simone Tebet disse que o ministro Haddad tinha cartas, no plural, na manga. Então talvez seja essa a aposta do Gani e mais alguma. E que medida seria essa? Imagino que medida provisória para estender a tributação a setores que ainda não têm ou para aumentar, como foi, por exemplo, o caso das apostas online, né? Apostas de jogos. Foi criada inicialmente por uma medida provisória. Tem até uma discussão legal nisso, se é possível ou não uma tributação por meio de medida provisória. Há quem diga que não pode, porque a Constituição fala que o imposto só poderá acontecer por força de lei, e lei precisa passar pelo Congresso, mas o jeitinho que se dá para se admitir taxação por medida provisória é para falar que não cria imposto nenhum por medida provisória. Ele só amplia o rol de coisas tributáveis, coisas que podem ser taxadas. Então, vamos aguardar aí quais são essas cartas na manga que o ministro Haddad tem para tirar dinheiro do povo por imposto. O ministro Haddad também foi questionado sobre a relação de Campos Neto, o churrasquinho que ele foi do presidente da República, sobre algumas trocas de farpas que aconteceram ao longo desse ano por conta da taxa básica de juros, e ele explicou ali que a relação deles se mantém o tempo todo, que eles se encontram, se falam e que essas divergências são naturais. Como é que vocês veem as posições de Campos Neto e do presidente da República em relação às responsabilidades fiscais que nós temos aqui no Brasil, Alan Gani? Olha só, eu acho que o presidente da República, o Lula, ele deveria elogiar agora o presidente do Banco Central publicamente, porque ele foi o maior beneficiado pelo controle da inflação. Quem capitaliza isso politicamente é o presidente da República. Para a população, no geral, não entende que é o trabalho do Banco Central, que é o bom trabalho do Banco Central, e coloca o mérito na conta do governo federal. Mas vamos lembrar que lá no início do mandato, o presidente Lula chamou o Campos Neto aquele cidadão publicamente, né? Com desrespeito, faltando com respeito a ele, fazendo pressão para a taxa de juros cair na canetada. Imagine por um momento, Evandro, se
O presidente Campos Neto, aliás, nem depende dele a decisão, depende dos 8 diretores e ele, né, formando o Copom. Mas imagine se o Copom cedesse a todas as pressões populistas do governo federal, baixando a taxa de juros na caneta, quando não havia condições para tal.